Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Oséias do capítulo 4 ao capítulo 6. Levando em conta o entendimento literal do relacionamento de Oséias com a sua esposa, entendemos que Deus usou a vida familiar do profeta Oséias para ilustrar o seu relacionamento com Israel. Nessa analogia, nós entendemos Deus é o marido bom e justo, que ama a sua esposa. No caso, Israel. Apesar da bondade e da compaixão de Deus, Israel se comporta como a esposa infiel de Oséias e se rebela contra o seu marido, achando que terá mais benefícios longe dele e até mesmo com outros amantes. No caso da comparação com Israel e a sua espiritualidade com outros deuses, já que muitas vezes a ideia de prostituição e adultério, quando levando em conta a questão da espiritualidade, está comparando com essa questão do relacionamento com Deus e não apenas com o ato físico. Então nós temos que ver o contexto em que a expressão é aplicada. Se é um contexto que remete à questão física, nós estamos falando de adultério ou prostituição na questão física mesmo. Nesse caso, que é um exemplo que remete à espiritualidade, está fazendo a comparação dessa questão do adultério ou da prostituição física com a questão da espiritualidade. Está se aplicando a mesma tese do adultério ou da prostituição à questão da espiritualidade apenas. É nesse contexto que Deus anuncia, na sequência da profecia de Isaías, que vai punir sim o povo rebelde, aquele que violou a aliança que o Senhor fez. A sua mensagem não apresentou apenas esse anúncio de julgamento e destruição de Israel, como acontece com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel. O profeta Oséias também proclama a restauração do povo de Deus. Haveria punição, mas o Senhor não abandonaria o seu povo no meio dessa situação definitivamente. Era para buscar a vontade do Senhor arrependido e o Senhor sararia a nação mais uma vez. Oséias deixa claro que os sacerdotes são os mais culpados diante daquela situação que o povo no meio desse imbróglio todo. A punição pelo erro é sim individual e cada um responde pelo seu erro. Não é possível culpar o outro pelo caminho errado que seguiu, porque ele acabou sendo escolha pessoal realmente. Mas é claro que aquele que ensina o caminho errado é sim mais culpado, porque ele engana como se estivesse falando em nome do Senhor, quando na verdade está apenas induzindo ao erro ou à sua própria vontade. Alguns até sabem que estão fazendo isso, mas preferem manter as aparências de uma espiritualidade falsa em vez de assumir o erro e buscar de fato a orientação do Senhor. Outros, na verdade, estão enganados no meio da situação, mesmo os líderes religiosos, e acham de fato que estão no caminho certo, mas em vez de ouvir de fato a vontade do Senhor, ouvem as suas próprias vontades e não estão andando na forma correta espiritualmente falando. Quem ensina tem que buscar conhecer do Senhor e falar dele e em nome dele, aquilo que ele ensinar e revelar. Se faz a sua própria vontade, ensina o errado, ajuda no erro dos outros e acaba sendo sim mais cobrado, ainda que todos estejam no caminho do erro. Mas quem ensina é sim mais cobrado, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Sempre que o povo busca ao Senhor, se arrepende, clama, o Senhor atende. Muitas vezes nós queremos ter as bênçãos do Senhor, e claro, isso nunca será ruim. Mas buscar apenas as bênçãos não é o caminho correto, não é o caminho correto iniciar por aí. O caminho correto não começa pedindo que o Senhor faça algo para nos abençoar apenas. Nós devemos iniciar reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados, que nós nos afastamos do Senhor e que precisamos corrigir para que possamos ter o perdão do Senhor. E a partir daí, tendo um relacionamento com o Senhor,
contar com o favor divino mais uma vez. Estejamos sempre dispostos a buscar ao Senhor e não àquilo que Ele pode fazer apenas. Que estejamos de fato arrependidos diante da sua presença e confiando na sua misericórdia, para daí esperarmos pela sua atuação no correr dos dias. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.